Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre conjunctions, sobre conjunções. Quem que são elas, como é que funciona, para que a gente usa e qual que é a real importância de uma conjunção para a gente fazer, por exemplo, um texto mais longo. Então até o final do vídeo eu vou te explicar como elas funcionam, a gente vai exercitar um pouquinho e acredito que até o final do vídeo você vai entender como funciona e os teus textos, as tuas frases vão ficar já um pouco maiores, beleza? Então, senta confortável, pega lápis, caderno, borracha para anotar as conjunctions que eu vou falar e os exemplos também, para você poder usar já nos seus próprios exemplos depois. E bora pro vídeo. Primeiro de tudo, o que são conjunctions? O que são conjunções, né? Conjunção é uma palavra ou uma expressão que liga uma frase na outra, fazendo com que o texto ele fique mais fluido, mais coeso e que traga um desenvolvimento maior de ideias. Legal, falamos um monte de palavra complicada aqui, eu sei. Basicamente, são palavras e expressões que vão ligar uma coisa na outra para que o rolê aconteça, tá? Basicamente é isso. Vamos pegar uma conjunção super simples e super fácil que a gente aprende logo no comecinho, quando a gente está começando a estudar inglês, que é a conjunção but. But quer dizer mas no sentido de porém, contudo, todavia, entretanto. Obviamente, todas essas outras palavras que eu falei, cada uma tem uma relação, uma correlação em inglês. Mas but quer dizer mas, ou seja, eu estou falando sobre contrariedade, estou falando o oposto do que eu disse antes. Como, por exemplo, eu não gosto do clima quente, mas eu amo sorvete. Como é que eu falaria isso? I don't like warm weather, but I love ice cream. Percebe? Eu coloquei primeiro uma frase dizendo uma coisa, eu não gosto do clima quente, e em seguida uma outra frase dizendo algo que reflete o contrário do que eu disse, ou seja, eu amo sorvete. Quando que é melhor para tomar sorvete? Um clima quente. Logo, não gosto do clima quente, mas ele me propicia tomar sorvete, né? Então, eu conecto as duas com uma conjunção de contrariedade, que é o mas. Uma outra conjunção, que eu acho que é a conjunção mais curta da história das conjunções, é o e. Algumas pessoas vão dizer que é outras coisas, tal, mas basicamente e também funciona como conjunção. Por quê? Olha só, eu gosto disso e eu gosto daquilo. I like this and I like that. Mas tem uma outra conjunção que tem a mesma ideia de contrariedade, que eu falei antes que a conjunção pode ser uma palavra ou uma expressão. Expressão são duas ou mais palavras que se juntam e formam outra coisa, né? Que é even though. Even though, ele pode ser entendido como embora ou apesar. Depende muito de onde você coloca ele na frase. Geralmente, ele vai estar no meio da frase, aí no meio da tua argumentação. Aplicando, por exemplo, na frase que a gente falou. I don't like warm weather, even though I love ice cream. Eu não gosto do clima quente, apesar de eu amar sorvete. Tá? Não estou falando aqui como, o significado, porque o que eu quis dizer e tudo não é o foco. Tá? Talvez a gente possa fazer isso num outro momento, trazer uma coisa um pouquinho mais a fundo. Mas é só para você entender que eu consigo conectar duas ou mais frases colocando conjunções. Eu falei até agora de conjunções onde a gente usa duas frases, elas são contrárias uma à outra, né? Bom, vai ser sempre assim? Claro que não. Eu posso expressar, por exemplo, várias ideias que concordam entre si. Como, por exemplo, usando a conjunção and. And, que quer dizer e de adição. E também a conjunção also. Also quer dizer também. Eu sei, tem uma outra palavra para também, mas essa daí ela só vai no final da frase. Então a gente não vai precisar mencioná-la aqui. Então esse também é um também de meio de conversa. Até mesmo quando eu comecei a falar, a gente poderia ter dito, tem também essas conjunções que eu poderia usar. There is also those conjunctions. Eu posso usar dessa forma, tá? Então foi só uma explicação rapidinha, porque eu sei que tem gente que sabe que existe to e also, que elas querem dizer a mesma coisa, mas a gente usa de forma diferente, tá? Então, falando de and e falando de also. Como é que eu vou usar esses dois? Eu posso usar eles de três formas diferentes. Primeiro, so and, tá? So and. Por exemplo, I like sunny days and I like rainy days.
Então, gosto de dias ensolarados e gosto de dias chuvosos. Só fiz uma conjunção de ideias aí de coisas que eu gosto. Ou seja, a concordância existe no fato de eu gostar dessas coisas. Então, primeiro, eu botei só o and no meio. Posso usar? Segunda coisa. So also. I like sunny days. Also, I like rainy days. Eu gosto de dias ensolarados. Também eu gosto de dias chuvosos. Então, posso colocar esse também sozinho no meio da frase. É a melhor forma? Não. Não é a melhor forma. Pode acontecer? Pode. Mas ainda assim não é a melhor forma. Ou é a primeira, tá? Somente o and. Ou a terceira, que é and also, tá? Que pode ser junto ou pode ser separado. Olha só, eu posso colocar I like sunny days and also I like rainy days. Ou eu posso botar I like sunny days and I also like rainy days. Então, tanto faz. Nesse caso, você colocar um depois do outro, no caso, seria separar and e also e colocar o sujeito da segunda frase no meio, não faz diferença, não muda nada e funciona do mesmo jeito. Mas é importante a gente falar uma coisa. É nesse momento agora que você para um pouquinho, você olha aqui para mim. Eu tô te passei 4 conjunctions. 4 conjunctions, 4 exemplos. Você pode tirar desses exemplos os seus próprios exemplos. Mas eu falei no começo do vídeo que você pode produzir textos com isso. Não pode? E você pode. Em inglês ele tem uma coisa, eu não vou me aprofundar muito. Se você quiser, coloca aqui no comentário, real, de verdade, que você gostaria que eu me aprofundasse um pouco mais neste assunto que eu vou começar, que eu trago um vídeo falando um pouco mais sobre isso, tá? Quando a gente está produzindo texto, quando a gente está produzindo frase, que a gente está falando muito, seja falando por intermédio da escrita ou oralmente, uma das coisas que a gente deve evitar muito em inglês, em português também, mas em inglês mais do que nunca, é a repetição. Repetição de palavras, repetição de ideias. Então existem inúmeras formas dentro do idioma, dentro do inglês, de você evitar essas repetições. Uma delas, é claro, você trocar as ideias por pronomes ou trocar as ideias por uma frase mais curta, mas que reflita a tua ideia anterior. Mas, trazendo para o assunto desse vídeo, para as conjunctions, evite usar muita conjunction repetida. Então, por exemplo, and. É muito fácil falar I like this, and I like that, and I like those, and I like him, and I like her, ao invés de você botar vírgula e o and só no final. Então, uma das conjunctions possíveis é a falta dela. Ou seja, é você não utilizar, porque lá no final da tua sequência vai vir uma. Se você quiser, inclusive, que eu faça um vídeo com uma lista possível de conjunctions, diz aqui, eu quero um vídeo de uma lista de conjunctions. O que a gente faz? Então, assim, eu falei tudo isso, mas eu tenho consciência que a maior parte da minha audiência é formada por pessoas mais iniciantes. E que muitas das vezes essas pessoas mais iniciantes escutam eu falando isso e falam, então eu não vou usar, porque eu não sei usar. Não, muito pelo contrário. Eu acho que você deve ser encorajado e encorajada a usar essas conjunctions. Porém, usar da forma mais otimizada possível. Né? Eu acabei de falar assim, porém, que é um even though you're gonna use it. Então, embora, porém, né? Esse porém, na verdade, teria um outro nome, mas não tem problema. A gente usa conjunctions o tempo todo em português. E nesse sentido, as regras são muito parecidas. Vai ter uma diferençazinha ou outra, claro, mas as regras são muito parecidas. Você vai fazer um encadeamento de ideias, você precisa de uma vírgula, você precisa de uma conjunction para poder dar mais ênfase à frase seguinte, uma conjunction que dê a ideia de que você não concorda com a frase seguinte, ou a frase seguinte ela vai discordar da frase anterior. Enfim, quanto mais você usar, quanto mais conjunctions você usar, melhor o teu inglês fica. Acredita em mim, melhor o teu inglês fica. E também, não fica restrito ou restrita nessas 4, porque, como eu disse, existem mais. Até me proponho a fazer um vídeo de uma lista, se vocês quiserem. Se tiver gente pedindo, eu vou fazer. Mas tem que ter bastante gente pedindo, tá? Não é assim, tipo, 1, 2, eu vou fazer. Não. Tem que ter bastante gente pedindo. Então, se você pediu, manda para os teus amigos e fala, pede lá, tá? Que eu vou trazer, eu trago, não tem problema, tá? A gente coloca em contexto, a gente exemplifica, a gente faz um monte de coisa, tá? Porém, quanto mais você usar conjunctions, quanto mais você elaborar o teu discurso em inglês, melhor o teu inglês fica, tá? Então,
use, busque novas conjunctions, mesmo antes de eu trazer esse vídeo para você, busque novas conjunctions. Se você aprendeu alguma nova, se você sabe alguma que eu não falei, também deixa aqui no comentário. E sim, uma última coisa, essa melhora, ela vai vir na tua escrita, ela vai vir na tua fala, ela vai vir na tua compreensão. Compreensão, eu falo, você ouvir pessoas falando com você. Consequentemente, você vai ser um melhor falante de inglês. Então, já se joga hoje, já começa a usar algumas conjunctions, desde as mais simples, como but, como and, até even though, que já ela é um pouquinho mais elaborada, só um pouquinho, tá? O uso do also para encadeamento de ideias concordantes, tá? Faça isso, que eu tenho certeza que vai dar certo, beleza? Esse então foi o vídeo sobre conjunctions, um vídeo, sim, poucos exemplos, eu sei, mas que já te dá uma ideia, já te dá o conceito de como isso funciona, e a partir daí, você pode aplicar esse conceito com novas palavras, com novas conjunctions, e fazer com que ela aconteça cada vez mais na sua vida. Beleza? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado mesmo pelo seu view, pelo seu like, pelo seu compartilhamento, pelos seus comentários. Eu vejo você na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço, tamo junto, tchau, tchau.